Graça e paz. Então, como eu tava falando, vou contar a experiência que eu não falei antes porque eu fiquei com um pouquinho de vergonha, né? Eu ficava não fala, assim, eu tava me incomodando quando eu tava dormindo hoje. E foi uma experiência bem pequenininha mesmo, mas assim, eu vejo se a gente não for capaz de contar uma pequenininha, quando for as grandezas que o Senhor tem a revelar aqui, Ele vai ver que a gente também não é capaz. E na minha experiência eu tinha visto uma televisão e ela tava, tipo, acorrentada dentro de um quadrado, de uma grade assim, tipo quadrado, e ela tava lá dentro, entendeu? E aí uma voz me falava, que é essa mesma voz que sempre nas minhas experiências fala, já não sei definir. E aí essa voz falava que aquela televisão estava demonstrando muitos crentes que ainda estavam presos na televisão, que tá muito um negócio do nada a ver, isso aí não tem nada a ver, é só um jornal. É só um jornal, agora vai ver o canal que o jornal tá passando, vai ver o que tem por detrás do canal, entendeu? E aí depois disso eu via diversos telefones, tipo, eu via pessoas com celular bom e depois queria ter outro para bater foto, e aí o Senhor falava que aquilo ali era uma vaidade, porque o celular dela era ótimo, mas ela queria ter o melhor para se mostrar para os outros, entendeu? E tem gente que não tem condição mal para comprar alimento em casa, mas tem dinheiro para estar comprando celular, ele falou. E a experiência de hoje, tava até um pouquinho rindo com o Joelson, que eu tinha visto uma cena muito grande, que no caso era, eu tava todo de paletó e eu tava pregando aqui nesse púlpito. E aí na minha experiência, eu assistindo pregar, diz que na minha experiência eu tava sentindo a unção, assistindo pregar como se fosse um vídeo, entendeu? E aí eu tava até falando pra mamãe que eu recebo, um dia vai chegar. Essa foi a minha experiência. Eu sou da Igreja Compassione. A minha experiência de hoje foi que a apóstola orou em mim logo no começo, e eu confesso que eu não sabia aonde que eu tinha que ir, teve um embaraço. Eu enxergava a luz e ao mesmo tempo uma escuridão. Aí uma voz passava do meu lado e falava que eu não ia conseguir. Aí eu ficava procurando quem era aquela voz, né, que estava falando comigo. Aí eu voltei e falei pro apóstolo isso daí. Aí o apóstolo pegou, orou em mim, me dando um novo capacete, uma armadura e uma visão nova para me contemplar o que Deus queria me mostrar, né? Aí rapidamente eu fui num lugar, no céu, e o anjo Gabriel falava bem assim: eu vou te mostrar agora. Aí eu perguntava, mostrar o quê? Ele falava, olha pra frente. Quando eu olhava pra minha frente assim, tinha um rio, e naquele rio eu enxergava a minha apóstola lá. O arcanjo estava lavando ela, derramando uma água sobre ela, e essa água ela entrava por dentro da alma dela, aquela água entrava limpa e saía suja, como se estivesse lavando ela, purificando ela de palavras que pessoas tinham lançado contra ela, que o demônio tem usado pessoas para lançar palavras contra ela. Aí eu pude assim ver aquela água purificando, lavando todas as impurezas que pessoas têm lançado palavras contra ela, amém? Essa foi a minha experiência de hoje, e ele mandou eu passar para ela isso. Pai do Senhor, igreja, eu tive uma breve experiência na qual eu não fui nem no céu nem no inferno, mas eu pude ter visões. E uma voz me dizia que o que ela ia me mostrar é que pessoas ainda têm em casa. E aí eu comecei a ver uma pessoa pintando a mão. E aí eu olhei pro lado, aí tinha um monte de esmalte. Aí trocou dessa daí, e daí eu vi um short curtinho, um feminino, um short curtinho assim. Aí eu vi isso aí, eu vi todos os detalhes, tipo, ficava rodando assim, ó, entendeu? Aí depois desse, eu pude ver uns batom, um monte de batom.
E aí depois desse batom, eu pude ver produtos de pintar pelo. E depois disso aí, eu pude ver uma pulseira um anel que alguém aqui tem guardado em casa. E essa pessoa botou na cabeça dela que ela ia deixar guardado, até uma certa hora ela ia vender. E aí essa voz me dizia que era pra dizer que o que não serve pra ela não serve pra ninguém. E depois disso acabou. Rapaz, se eu dar uma breve experiência, que no momento que eu caí, daí foi ficando tudo branco. E aí eu apareci em um lugar, uma rua muito bonita, e eu tava de frente com uma casa. E aí eu vi uma placa de ouro muito grande, e chamava bastante atenção. E aí eu olhei lá nessa placa, tava o nome do tio completo, Juscelino da Silva Alves. E aí a casa dele estava em cerca de 67 milhões de andar. E embaixo tinha uma data que estava 12/2/1983. E aí eu sumi de lá. E aí eu já apareci na frente de uma outra casa. E eu fui ler, tava meu nome. Aí eu falei, tá meu nome aqui, mas ela tá muito grande, minha casa não tava nessa altura. Aí eu entrei lá pra ver se era a mesma e tava lá a bateria que eu tinha visto. Eu falei, é minha mesmo. Aí eu vi a quantidade de andar e só. Graças a Deus, igreja. Foi assim um tratamento para mim, irmão, que Deus ele falou comigo. Eu já tinha tido essa experiência, mas só que o Senhor ele me fez lembrar. O Senhor ele me fez voltar naquela mesma cena, naquela mesma experiência que eu tive. Eu tive experiência aqui que nós estávamos em processo aqui, tinha 3 pessoas aqui, elas estavam endemoniadas. E essas 3 pessoas, a apóstola estava com uma, o apóstolo estava com outra. E a minha esposa também, ela estava com outra pessoa, lutando, orando. E aquelas pessoas estavam todas endemoniadas. E eu me lembro muito bem que eu passava por aqui, por esse lado aqui. E a pessoa estava endemoniada. Tinha uma também que estava endemoniada, que era para me expulsar também o espírito maligno dela. Quando eu me aproximava dela, e o espírito que estava naquela pessoa, ela falava para mim, olha, tu não vai conseguir. Aí eu olhava o apóstolo lá orando, mas o apóstolo, e eles estavam vencendo os demônios, né? Estavam expulsando. A minha esposa também estava, e quando chegava na minha vez, ele falava a mesma coisa para mim, tu não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ele ria, irmão, da minha cara, assim, tipo zombando. Aí eu perguntava assim, por que eu não ia conseguir? Ele falava para mim, sabe por que você não vai conseguir? Por causa dessa sua calça aí. Aí eu ficava olhando assim, como assim minha calça? Essa sua calça que o senhor está usando aí, você não vai ter autoridade sobre me expulsar por causa dessa tua calça. E era uma calça jeans que eu uso sempre no trabalho que eu venho para cá. Aí eu ficava tremendo, não, mas você não vai conseguir por causa dessa sua calça aí. Aí eu ficava tão desesperado, e o apóstolo falava, aí o apóstolo dava uma calça para mim. Só que não era jeans, era uma outra calça, parecida com a dele ali. Aí ele falava, ele disse, olha rapaz, vai logo lá no banheiro lá, se trocar lá. Aí ele pegava essa calça dele, né? E quando eu ia me trocar, aquela calça ela entranhava em mim, me prendia nas minhas pernas, eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Aí eu agoniado, e o demônio me acusava que eu não ia conseguir, que eu não tinha autoridade sobre ele, por causa das minhas vestes, da calça. E eu não consegui, irmão, confesso que eu não consegui me trocar. Aquela calça ela se prendeu em mim, e eu tentava tirar, ela não saía. Aí foi quando o Senhor falou, olha, a partir de hoje eu não quero mais te ver de calça comprida jeans.
Eu não quero ver você mais vestindo as camisas até aqui, ó. A partir de hoje eu não quero mais você vir mais com camisa de manga curta. Cubra seus braços, cubra seu corpo. Calça comprida só se for no outro tipo de calça. Mas jeans eu não quero a partir de hoje. Deixa eu falar, ainda deu um puxão de orelha. Se pense bem, a partir de hoje eu não quero mais ver você de calça comprida jeans na minha casa. Eu disse amém, senão. Glória a Deus, eu vou lhe obedecer. É isso aí que eu queria compartilhar com os irmãos. Graças a paz a todos. Logo no começo da oração, né, quando todos estavam de joelho, o Espírito Santo falava assim, né, que era para mim estar orando pela igreja, né, por todos e pela vida dos apóstolos, amém. E eu estava orando, né, e depois, né, na hora do mover, a apóstola vinha, né, orou em mim e eu via o anjo na minha frente, né? E o Senhor começava a falar comigo, né? E depois eu falei, ai Senhor, não quero falar. Mas o Senhor falou assim, mas eu quem falo contigo. E o Senhor ali naquele momento, né, através do anjo, né, começava a falar, amém? Que é para a igreja, amém? Orar, pagar um preço, fazer jejum, amém? Pela vida dos nossos apóstolos. O anjo me levava, eu via os apóstolos orando na casa deles, né? Pagando um preço por cada um de nós, amém? E tem gente ainda que não reconhece, amém? Que são servos do Senhor. E naquele momento eu começava a chorar. Porque tem gente que critica, né, que falam mal, mas não reconhece o esforço, amém? E a gente, todos nós aqui, nós temos que ver, não só que eles são apóstolos, mas sim que eles são seres humanos igual a gente, amém? E o anjo me falava isso, para me falar para a igreja, porque tem muita gente que como criticam, como falam mal e oram, mas não oram pela vida do nosso apóstolo, é porque eles não vejam isso, todo o esforço que eles fazem, amém? Tudo isso que a gente está vivendo, amém? E eu glorifiquei o nome do Senhor, eu falei amém, Senhor. Eu falei até para mim mesmo, né? Falei amém, Senhor, vou buscar mais, eu vou orar mais, porque eu vi a guerra deles era muito grande, amém? E o anjo mandava falar isso, amém? Glória a Deus. Graças a paz, irmãos. Eu vou ser bem breve, amém? Nessa experiência que eu tive hoje com o Senhor, o anjo ele me levava a uma experiência até o céu. E quando ele tirava a minha alma, a gente subia no céu. E eu ficava observando a região do ar. E eu via muitos demônios atuando. Aí o Senhor dizia bem assim, e que esses demônios que eu estava enxergando, eles atuavam, trabalhando na área, para a pessoa não ser arrebatada, para a pessoa não ter uma experiência com Deus. E aí a gente vai, irmãos, teve uma hora que é como se estivesse tendo uma guerra, que a gente perfura, é tipo assim, um exemplo, vou usar um exemplo, como se fosse a camada de ozônio. A gente perfurava uma certa camada invisível no reino espiritual e tinha tipo um baque. Era como se fosse uma crosta, assim grande, né? Essa força negativa dos demônios. E aí a gente conseguia, aquele anjo ele conseguia perfurar e a gente chegava em um portão. E eu já observava que era o portão do reino dos céus. E eu via, irmãos, como se fosse
não é a maçaneta daqui da igreja, aquele tipo de maçaneta que você segura aqui e com a mão esquerda também, e tinha um cadeado, tinha uma corrente em volta dessa maçaneta, e tinha uma luz que ela reluzia, brilhando como cor de ouro, e a gente entrava dentro daquela porta, e aí anjos já seguravam as nossas mãos. E aí eu percebia, irmãos, que a mão de um demônio queria entrar para dentro daquela porta. Quando ele foi assim para tocar na gente, depois que a gente passa ali para dentro do reino dos céus, queimou assim aquele demônio, ele evaporou. E aí aquela porta se fechava e o anjo dizia bem assim: hoje eu vou te levar só em um lugar. E aí ele dizia assim: segura nas minhas mãos, que eu vou te levar no Vale das Lágrimas. Irmãos, quando eu olhava para o chão, eu via como se fosse caneletas. E tinha água nessas caneletas. E a gente ia embora, irmãos, seguindo aquela caneleta. Quando a gente chegava no lugar destino, tinha um rio. Amém, irmãos? E nesse rio, escute bem, eu nunca ouvi falar algo parecido como isso. O Senhor dizia assim, que toda lágrima de um crente, de um filho de Deus, essas lágrimas vão para esse rio. O Senhor dizia isso para mim. E aí eu observava alguns anjos, aproximadamente ali daquele rio, que eles conseguiam me enxergar. E eles ficavam rindo e eles ficavam brincando. Aí o Senhor dizia bem assim, ó, o anjo dizia: eu vou te dar um recado que você vai dizer para os meus servos, que era para o apóstolo Juscelino e para a esposa dele. Olha só que o Senhor dizia: que todo final de um vale vem o tempo da paz e o tempo da alegria. Porém, também depois do tempo da paz e depois do tempo da alegria vem o próximo vale, assim por diante. Aí eu já entendi a mensagem. Depois de a cada vale vem o tempo da alegria, o tempo da bonança, o tempo da paz. O Senhor falava isso. Porém também depois desse tempo vem de novo um tempo de vale. Aí eu entendia por que o nome daquele lugar era lugar de vale, lugar de lágrimas. E aí o Senhor fazia eu olhar para a terra e Ele fazia eu observar um anjo com um vaso, e ele colhia aquelas lágrimas deles. E essas lágrimas, irmãos, iam para dentro desse rio. Aí o Senhor dizia assim, o anjo dizia: afasta mais um pouquinho. E eu começava a enxergar do alto caindo aquele espingo de lágrima, aquele espingo. Aí o Senhor dizia bem assim, aí o Senhor dizia outras coisas para mim. Depois que o Senhor mandava eu dizer esse recado para eles, o Senhor dizia bem assim, que tem pessoas que são próximo a eles, que eu tenho reprovado nesse tempo. Aí o Senhor me fazia ver uma pessoa próxima a eles, e o Senhor diz assim: essa pessoa, como outras pessoas que eles sabem, escute bem, para mim pegar o microfone e dizer isso, que eles sabem o pecado dessas pessoas, que o Senhor já tem falado ou vai falar ainda. O Senhor diz que eles sabem o pecado dessas pessoas, que elas têm se deixado se influenciar por esse período de festa junina. Esse período de festa junina, de músicas que cantam como aquelas músicas de São João. Aí o Senhor dizia bem assim: observa para a terra. E eu vi uma pessoa de dentro da igreja, que um demônio nessa terra, um demônio muito feio, jogava como se fosse lanças na costa dessa pessoa e puxava ele. Aí o Senhor dizia assim: tem cantado músicas pagãs, músicas desse período de festa junina. Aí o Senhor dizia: diga a eles que eles vão saber o que é. Aí o Senhor dizia: ainda tem mais pessoas de dentro da minha casa fazendo isso, e eu tenho reprovado. Aí naquela hora o Senhor, Ele me trouxe de volta. Só que antes de Ele me trazer, irmão, o Senhor dizia bem assim, que era para mim orar pela igreja brasileira, eu como um todo.
nós aqui, ó, que era pra gente orar pela igreja brasileira. Não sei o que é, irmãos, mas o Senhor dizia isso. Aí o Senhor me trouxe depois dessas palavras. Amém, irmãos? Obrigado. Eu estava orando e na minha oração, irmão, eu dizia para Deus Ele revelar a verdade dele no meio da igreja. E eu falava para Deus assim, a verdadeira verdade, queridos, como diz em João 8,32, porque tem muita gente que fala que vive na verdade, que são aquelas pessoas que falam que servem a Deus, mas não vai subir no reino de Deus. E quando a apóstola, ela orou na minha cabeça, irmão, o Senhor, Ele me levou em uma experiência, a qual uma experiência, irmãos, que foi diferente de todas que eu já tive. E o Senhor, Ele me levava no céu, e Ele dizia assim para mim: meu filho, eu tenho me alegrado daquelas pessoas que têm feito a minha vontade. Eu tenho me alegrado daquelas pessoas que têm entendido a verdade. Nessa hora, irmãos, via um anjo e ele trocava as minhas vestes. Ele colocava uma veste, uma capa sobre mim. E o Senhor dizia assim para ele: traz os brindes que estão à espera de todos os santos. E nesse momento, irmãos, aquele anjo, ele colocava, irmão, uma coroa na minha cabeça. Ele pedia: por favor, estende as tuas mãos. Quando eu estendia as minhas mãos, ele colocava um anel e ele dizia assim para mim: bem-vindo às bordas do Cordeiro. E eu enxergava, irmãos, uma porta branca. E o Senhor dizia assim: no momento que tu passares pelaquela porta, tu sentarás na mesa junto comigo. E o Senhor dizia assim: diz para minha igreja que eu não mudei. E o Senhor, ele continuava falando, irmãos, para me dizer para a igreja que o Senhor, ele tem se alegrado daquelas pessoas que têm renunciado, que têm entendido a doutrina de Deus. Irmãos, nesse momento, o anjo, ele segura nas minhas mãos e ele diz assim: eu vou te levar em um lugar a qual você às vezes disse para você não ir. E o Senhor, ele me levava no inferno e eu via algumas pessoas. Eu via um homem, irmãos, amarrado, e o Senhor dizia assim: ele está aqui porque ele fala mal da minha palavra. Ele está aqui porque quando é pregado ele diz que não é isso. Ele está aqui porque quando ele vê um irmão renunciando, ele diz que é exagero. Pessoas daqui de dentro, o Senhor, ele falava: ele está aqui porque ele é mentiroso. E ele estava amarrado, irmãos. E nesse momento o anjo, ele segurava minhas mãos e ele me levava assim a uma certa distância. E quando eu observava, irmão, assim o piso, eu via muitos buracos no inferno e tinha muitas pessoas dentro daqueles buracos. E dentro daqueles buracos tinha fogo. Aí aquele homem, ele desce dentro daquele buraco e se fecha com uma tampa fecha aquele buraco e ele fica sendo atormentado. E passa o tempo ali, ele sendo atormentado. Quando ele volta, querido, ele começa a chorar. E eu comecei a ver um monte de demônios, irmãos, desse tamanhozinho aqui, ó, saindo dos olhos dele. Não era lágrimas, era demônios que saía de dentro dos olhos dele. E aí o Senhor segurava nas minhas mãos e ele me levava em um casal, aonde tinha um casal de pastores. Aí o Senhor diz assim: ele está aqui
porque eles se prostituem na sua mente e eles têm roubado o que é meu, o que é santo. Eles têm tocado nos dízimos e nas ofertas. O Senhor dizia isso para mim. Irmãos, foi o pior sofrimento que eu vi, foi daquele casal de pastores. Aí o Senhor dizia assim para mim, que eles estavam ali porque eles também achavam que o Senhor tinha revelado a verdade, a doutrina, e eles estão pregando sobre doutrina, porém o Senhor dizia assim, é uma doutrina de demônios. Como pode um homem pregar a doutrina, a palavra de Deus, se toca no que é santo, no dízimo e nas ofertas? Aí o Senhor me fazia olhar para a terra e eu via aquele homem, queridos, colocando dinheiro no seu bolso. E ele colocava dinheiro no bolso da sua camisa e no bolso da sua calça. O Senhor dizia, ele está me roubando. E aí, irmãos, eu pedia para me sair dali. E quando eu estava saindo, quando o Senhor estava me levando de volta para cá, para o reino físico, eu via os demônios cortando eles. Cortava ele e a mulher dele. Aí o Senhor dizia, para cá vem aqueles que não entenderam a minha doutrina e dizem ser servos. Daí eu acordei. Amém, irmãos? Obrigado. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca desses testemunhos com uma palavra que está lá em Jó, capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Aleluia, glória a Deus, que palavra abençoada. Você acabou de assistir, ouvir um mix aí, né, de alguns testemunhos, né, testemunhos curtos, né, de arrebatamentos rápidos que os irmãos têm aqui na igreja. Né, irmãos, muitos dos arrebatamentos, né, que os irmãos têm aqui são rápidos, coisa de 5 minutos, assim, o que eles falam, né, mas eles ficam mais de meia hora, 40 minutos no chão, né, 1 hora às vezes, e eles, quando eles voltam, às vezes eles falam 5, 6, 10 minutos, já chegou até 20, mas é porque às vezes eles se esquecem, são muitas coisas, eles vão lembrando no decorrer da semana, eles vão falando, sabe, irmãos, mas o fato é que todos os dias o Senhor tem arrebatado pessoas aqui na igreja Shalom. Irmãos, eu não sei que mistério é esse. Sabe, irmãos, eu não sei o que Deus está fazendo aqui. O fato é que nós éramos uma igreja porta larga e hoje somos uma igreja de doutrina. Não é fácil, né? Quando uma igreja ela nasce na porta larga, não é como uma igreja, né, que já nasceu na doutrina, que todas as pessoas que já se convertem já sabem, né, a doutrina, já sabem que tem que andar na doutrina, né? E assim a pessoa fica ou não, né? Mas quando uma igreja é porta larga e ela se transforma em doutrina, é difícil, irmãos. Muitas pessoas saem da igreja, né? Ainda mais nós que é um templo alugado, né? Energia altíssima, um aluguel altíssimo, né? E aí a gente tendo que pregar a doutrina, tendo que ver as pessoas saindo da igreja, né? Por não quererem deixar a vaidade, por não quererem deixar, né, as coisas do mundo, né? A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E hoje em dia, a principal dificuldade é isso, é saber identificar o que é do mundo e o que é de Deus. E aí as pessoas, elas ficam, não aceitam a palavra, vão embora da igreja, mas o Senhor tem sustentado essa obra. Amém, irmão? O Senhor tem sustentado essa obra, então, não só financeiramente, mas também espiritualmente. Você viu alguns relatos aí dos irmãos, né, que são arrebatados aqui. E, irmãos, como eu li o versículo, se de madrugada buscares ao Senhor, sabe, irmãos, nós temos enfrentado lutas tremendas, sabe, assim, de oração mesmo, desde o mês de janeiro, né, agora de 2021, sabe, irmãos, nós estamos enfrentando lutas, batalhas tremendas, batalhas poderosas, irmãos,
na presença de Deus, sabe, em oração, e Deus ele tem respaldado, né? Deus ele tem nos ajudado, né, em arrebatamentos, pessoas estão sendo arrebatadas, pessoas estão recebendo dons, né, irmãos, e eu fico muito maravilhado com isso, né, e criamos esse canal aqui no YouTube, muitas pessoas, né, não só do Brasil, mas de outros países também têm sido alcançadas por essa bênção. E talvez você esteja se perguntando: apóstolo, como é que eu faço para ter isso? Como é que eu faço para receber esse poder? Como é que eu faço para minha igreja ser assim? Como é que eu faço para me ser arrebatado? Irmãos, apenas busque ao Senhor. Busque ao Senhor, peça ao Senhor, busque, clame 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Busque ao Senhor, que é tudo no tempo dele. Se consagre, leia livros, leia a Bíblia toda várias vezes. Irmãos, esteja conectado com as coisas de Deus. Quando Jesus ele foi orar lá no monte, ele pediu para os discípulos vigiarem, né? Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Se você for ver, né, Jesus ele passava o dia todo envolvido na obra, o dia todo pregando, o dia todo andando, o dia todo, sabe, irmão, envolvido nas coisas de Deus, juntamente com os discípulos, né, com os apóstolos, obviamente, né, e ali eles estavam cansados, estavam dormindo, sabe, irmãos. Então, com certeza eu também, né, dormiria ali, você, né, depois de um dia cansativo de caminhada ou de navegação, não sei, mas nós estaríamos também dormindo por causa do cansaço. O que eu estou querendo dizer para você é que eles já acordavam na guerra espiritual, eles já acordavam no evangelismo, eles já acordavam nos milagres, vivendo, sabe, na presença de Deus. E muitas vezes a gente, né, a pessoa ela quer passar 3, 4 horas assistindo televisão, ou 3, 4 horas na frente no computador, ou num celular, numa rede social, quer ler a Bíblia em 3 minutos, 5 minutos, e quer ter experiência com Deus. Às vezes se ajoelha para orar, não passa 10 minutos orando, já quer, sabe, já para. Sabe, irmãos, que avivamento que essa pessoa quer, né? Que morada celestial essa pessoa quer. Sabe, irmãos, eu fico pegando às vezes meus joelhos chegam a dói, mas eu glorifico ao Senhor porque eu consegui chegar nesse nível de humilhação, né, irmãos? Então, para receber o poder de Deus, você tem que começar a se humilhar, começar mesmo a se interessar com as coisas de Deus. Ah, apóstolo, mas eu já sou interessado, eu queria tanto que meu filho, minha filha, meu pai e minha mãe. Irmãos, pague o preço por eles. Sabe, irmãos, esse negócio de pagar o preço, apóstolo, não funciona, eu já paguei tantos meses, amém? Então, irmãos, receba que a partir de agora vai funcionar, receba que tudo que você orar, pedir ao Pai, a partir de agora, o Pai ele vai te ouvir, vai fazer, irmãos. É uma questão de fé. É uma questão de você ligar, sabe, irmão? Aquilo que será ligado na terra será ligado no céu. Então é uma questão de fé. Talvez, sabe, irmãos, é isso. Talvez é por causa da nossa fé, talvez que Deus esteja fazendo esse milagre. Como eu já contei num testemunho passado, aí minha esposa ela tinha uma enfermidade terrível. E ela ia fazer uma cirurgia e o Senhor me deu um versículo, eu tive fé. Fui aqui, peguei uma carambola, uma fruta aqui da região, e fiz uma pasta de carambola, né, com óleo da unção, passei nela, ela foi curada, não precisou de cirurgia, não podia mais engravidar, e tá aí o nosso filho, né, dia 20 de julho de 2021, agora vai fazer 1 ano. Sabe, irmãos, o pequeno Josué. Então é uma questão de fé, sabe? Você vai jejuar, vai pagar o preço por alguém, você tem que ter fé, que a sua oração, você tem que visualizar que a sua oração, o seu clamor está subindo até o trono de Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Então a chave talvez para ter experiências, além de pagar o preço que você já tem pago, é ter fé. Tenha fé, acredite, visualize o seu milagre. Visualize a sua experiência, visualize o que Deus vai fazer na sua família e ande debaixo disso, debaixo dessa promessa, debaixo dessa visualização, crendo em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento agora cada homem, cada mulher, Senhor, que ouviu, Senhor, esses testemunhos, meu Pai querido, Pai amado. Talvez o coração deles venha a arder, né, Senhor, por ter uma experiência dessa, Senhor, por ter uma intimidade mais estreita contigo. Senhor, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor desde já comece agora o processo na vida de cada um que tem fé, de cada um que acreditar, Senhor, porque nós já estamos vivendo os últimos dias, nós precisamos disso. A nossa fé, ela precisa de algo mais para ser fortalecido. Precisamos ter experiências fortes, precisamos ver a Tua glória, precisamos ter algo mais tangível, Senhor.
Senhor, então eu te peço, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Da experiência, da cura, da libertação, da transformação, sonhos, revelações, visões, meu Pai querido, Pai amado, que essa unção se espalhe por todo o Brasil, por todo o mundo, Senhor, através desse canal, através da obra que o Senhor está fazendo aqui na Igreja Shalom em Manaus, Senhor, através de tantos outros que o Senhor tem feito, meu Pai querido, Pai amado, espalhados pelo planeta, Pai. Então que essa unção venha atingir aí o meu irmão, a minha irmã, esse jovem, essa adolescente aí, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, e que o teu nome venha a ser glorificado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.